Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Ernesto está conversando com seu advogado ladrão. Eles se sentem totalmente culpados pelo desaparecimento de Nicholas, mas é claro que o advogado quer que ele se cale sobre isso. Ernesto está extremamente preocupado com seu filho Nicholas. Gina e Carlos vão à festa. Isso mesmo, Gina está feliz por estar fora da prisão de sua casa por um tempo. Tadinho do Augustinho, gente, ele não merecia isso, até porque se Gina está morando lá, ela então está dando a entender que tem uma chance. A filha dela está bem, blá blá blá. Ela responde às perguntas sobre Maria com desinteresse. Mais tarde, seus colegas de trabalho se aglomeram como galinhas para fofocar sobre ela. E é claro, comentam como ela não parece gostar de seu filho. Nicholas e os garotos de rua encontram lá na garagem do mais alto que não é o de Nelson, mas eles seguem em frente. Os colegas de trabalho de Gina continuam a fofocar sobre ela na festa. Ela está totalmente ciente disso enquanto conversa com Carlos. Ele também diz a ela que sempre se interessou por ela, mas antes de ela se casar e ficar grávida. Tudo mudou agora, então eles partem para ficarem juntos. Augustinho liga para Rosa no trabalho. Ele está sozinho em casa porque Gina, ela está lá sabe onde. Ele se compadece de Rosa por um tempo antes de perguntar indiretamente se ela está namorando. É claro que ela tem que rejeitá-lo porque está com Samuel, o amor de sua vida. Ele está desapontado, mas entende. Depois que desligam, ele fala para Maria, que está segurando em seus braços, que não teria nada a ver com Gina se não fosse por ela. Ele também diz algo sobre Samuel ser sortudo. Não tenho muita certeza sobre isso, mas cá entre nós a gente concorda. Até porque Rosa faria um par perfeito até mesmo com o nosso querido Augustinho. Nicholas está se sentindo pior e sem fôlego. Os meninos de rua descansam um pouco. Um deles pergunta o que parece ser um segurança ou um policial sobre onde fica a garagem do Nelson. O policial guarda não sabe, mas mostra o folheto com o Nicholas e pergunta se o menino de rua o viu. Ele diz que não e corre de volta para os outros e diz que eles têm que sair de lá porque a polícia está procurando por Nicholas, a fugir arrastando Nicholas com ele. Samuel pergunta a Gabriela porque ela disse aquelas coisas ruins sobre ele apenas com alguém com quem quer passar um tempo. Ela diz a ele que tentou explicar antes, mas ele não quis ouvir. Aí, ela disse que disse isso para exibir, para enganar Irene e fazê-la acreditar que Helena ia voltar para Ernesto e que não estava interessada em Pedro. Ele disse que ficou muito magoado ao ouvir isso e ela entende e pede desculpas. Eles são amigos novamente depois dessa confissão. Ele começa a perguntar a ela sobre Gustavo, o quão sério ela está com ele, mas ela não quer discutir isso agora. Eles têm que se concentrar em Nicholas. Helena fala com Pedro no telefone da prisão, enquanto ele a atualiza sobre como eles encontraram então os garotos de rua, mas ninguém estava lá. Ela chora porque se sente tão impotente. Ele diz a ela para não se preocupar. A prisioneira loira então a abraça e a conforta. O comandante Eduardo está em seu escritório com outro sujeito e advogado de longa data. O novo cara é uma espécie de oficial que está dizendo que eles podem estabelecer fortemente que Ernesto não é filho de Isabel, mas eles não têm nenhuma outra prova de que ele seja Miguel Hernandes. O advogado, que sofre há muito tempo, acha que um juiz será então inclinado a ter misericórdia de Helena apodrecendo na prisão com base nas evidências de DNA. O carro de Pedro fica sem gasolina. Não pode ser, fala ele, mas mal sabe ele que essa falta de gasolina trará seu filho em seus braços. Gina e Pedro começam a ficar ocupados, digamos assim, se aqui você me entende. Pedro está empurrando seu novo carro morto pela estrada, enquanto os meninos de rua vagam para então tentar vender suas balas.
Nicholas precisa descansar porque está exausto e ofegante. Alguns dos meninos de rua vão na frente, algo que eu perdi aqui. É então que eles encontram Pedro e se oferecem para ajudá-lo a empurrar o carro até um posto de gasolina. Como estão todos ocupados empurrando o carro, eles passam por Nicholas. Ele vê Pedro e corre para ele enquanto a música tema aumenta. Pedro o abraça exultante. Ele pergunta a Nicholas como ele está se sentindo. Não está bem, está sem fôlego. A menina acrescenta que lhe deram então remédio para a febre. Pedro quer levá-lo ao hospital o mais rápido possível, então chama um táxi ali na rua mesmo e pede aos meninos de rua que cuidem de seu carro. Pedro é totalmente educado com as crianças. Pedro finalmente leva ao hospital e informa o médico de Nicholas sobre o que aconteceu e como ele estava desaparecido. O médico diz que Nicholas está muito fraco. Nicholas está começando a sangrar pelo nariz, o que preocupa. Ele diz que não quer voltar para o pai enquanto o médico leva para longe em uma maca. Horácio chega bem a tempo de esperar junto com Pedro no hospital. Na prisão, Helena e suas amigas prisioneiras estão falando sobre como Rita foi transferida para uma nova prisão. Ela não vai intimidar mais ninguém lá, afirma Helena. As funcionárias estão atrás dela agora. Só então, a guarda amigável diz a ela que eles encontraram Nicholas, mas ele não está bem. Ela agradece a Deus por ele ter sido encontrado, mas chora e se preocupa ainda mais pelo filho. Ernesto está muito preocupado com Nicholas, mas recebe a ligação de que foi encontrado então o seu filho. Ele agradece a Deus por isso, mas pergunta pelas circunstâncias em que Nicholas foi descoberto. Ao ser informado de que Pedro estava envolvido nisso, ele reclama com seu advogado e diz: "Eu que sou o verdadeiro pai dele, eu." A boa notícia se espalhou para Andréa, que está exultante. Irene ouve e tenta ligar para Ernesto, mas ele não atende. Samuel e Gabriela vêm buscar então o carro de Pedro e abastecer. Os meninos de rua esperam fielmente lá no carro. A princípio, eles estão prontos para ir embora e são sempre muito educados. Mas Samuel diz: "Não tão rápido, você não quer hambúrgueres?" As crianças sorriem largamente quando Samuel e Gabriela pegam algo para comerem. Espero que eles ganhem mais do que um hambúrguer pelo trabalho, viu? Andréa vem fazer companhia a Horácio e Mônica no hospital. O Dr. Vegas sai para dizer a eles que Nicholas está estável e eles pararam o sangramento, mas eles precisam fazer testes para ver como está a leucemia. Pedro está atualizando Helena sobre as novidades. Eles não sabem o quão ruim está Nicholas, exceto que ele está fraco e sangrando pelo nariz. Ele garante a ela que nosso filho ficará bem. Nosso filho, como isso soa bonito. Ela diz isso em lágrimas. Ela implora para ele ficar perto de Nicholas. Ele promete. Ela pergunta a ele o que Nicholas disse. Pedro não fala muito, mas diz que não queria voltar para o pai. Ela se pergunta o que aconteceu para que ele se sentisse assim. Depois de mais garantias, ela desliga e só então Ernesto descobre que Pedro está no hospital e começa uma briga e reclama sobre Pedro estar lá e como ele não é nada para Nicholas. Horácio ouve todo o barulho e vem investigar, e o Dr. Vegas também entra nesse assunto. O Dr. Vegas se recusa a deixar Ernesto ver Nicholas e diz que, para ele, se acalmar um pouco. O Ernesto ainda fica muito mais zangado e recua. Nelson e Augustin estão em casa, reclamando e arrulhando Maria. Claro, Nelson está segurando ela e conversando agradavelmente com Augusto, que agora se torna um filho para ele. Gina chega em casa e estraga o bom humor do momento. Ela não dá a mínima para eles e nem para a criança. Ela nem consegue chamar Maria pelo nome, mas sempre a chama de menina. Tanto Nelson quanto Augusto notam sua atitude ruim e estão enojados com ela. Um agente especial que vimos antes está conversando com o Dr. Vegas sobre Nicholas. O doutor diz que Nicholas está muito fraco para ver alguém. O agente gostaria de falar com a pessoa que encontrou Nicholas, que seria Pedro. Assim que o agente se aproxima de Pedro na sala de espera, Ernesto faz outro escândalo dizendo que ele é o pai e blá blá blá.
O agente diz que precisa saber as circunstâncias em que Nicholas foi encontrado, só isso. Enquanto Pedro e o agente se afastam, Ernesto pega seu telefone para reclamar de alguém. Ernesto se afastou para atender o telefone e era Irene dizendo que estava perto dos banheiros. Há algum significado para isso, temos certeza. Ele estava tudo menos satisfeito. Ela disse que era porque ele não atendia suas ligações. Ele disse a ela que isso estava complicando cada vez mais as coisas. Helena estava lá. Ela não sabia que Helena estava livre. Ele disse a ela para sair e ele iria constatá-la mais tarde. Ela fez beicinho quando ele se afastou. Helena disse ao filho que seu pai nem sempre foi assim e que ele não deveria permitir que seu lindo coração se enchesse de pensamentos de coisas feias. Ele também não queria estar com sua tia Irene. Helena o beijou e disse que ele não teria que ser assim. Ele queria ver Pedro. Ela disse que o pegaria. Irene disse à mãe que precisava voltar ao escritório para resolver um problema. Helena estava na sala de espera antes que ela pudesse sair. Irene então fingiu surpresa dizendo: Helena, você saiu, que maravilha! Helena então olhou para ela sem expressão, caminhou até ela e disse: você é uma vadia sem vergonha. Ela então deu um tapa bem forte no rosto de sua irmã. Ernesto estava sentado à vista e pareceu bem surpreso. Andréa se levantou e olhou para ela com severidade. Você e aquele desgraçado são responsáveis pela fuga de Nicholas. Você fez isso dizendo que se tornaria então a esposa de Ernesto. Irene tentou então negar isso, mas Helena realmente deixou que ela entendesse. Não me olhe como se fosse um imbecil, porque sei que vocês eram amantes. Eu não dou a mínima para ele, mas você, minha irmã, me apunhalou pelas costas e me traiu. Você envenenou o meu filho. Perdoe isso. Além disso, aquele desgraçado nunca lhe daria seu lugar. Nunca. Irene foi embora sem dizer uma única palavra. Um momento, ela pareceu perceber que havia cometido um grande erro. Helena caminhou até Ernesto e perguntou: o quê? Você não vai consolar sua amante? Ernesto balançou a cabeça com expressão irônica. O doutor então e a assistente social saíram de seu escritório. Precisamos conversar com vocês dois, disse ele. Ernesto e Helena avançaram e ela perguntou se Nicholas estava doente. Ele disse a ela que os relatórios do laboratório estavam bem. No entanto, a assistente social tinha algo a dizer. Ela disse a eles que, com base no que Nicholas havia descrito, nenhum dos dois ficaria com a custódia dele. Ele seria protegido pelo Estado. Ernesto não conseguia acreditar nisso. Helena ficou chateada como antes. Pedro a abraçou. Assim, então, os dois perdem então a custódia de Nicholas. A enfermeira preparou Nicholas para a libertação e uma mulher chamada Mirella entrou. Ela tinha que então poder investigar todo esse caso. Lá fora, Andréa disse à senhora Corboba que Nicholas deveria ir com eles. Helena olhou para Ernesto e o culpou por isso. Ernesto culpou Helena por se envolver com Pedro, que defendeu Helena. Essa discussão poderia ter piorado muito, exceto porque o Dr. Vegas disse que isso não adiantaria. Então Horácio disse: ele devia vir conosco, somos os avós dele. Então a senhora Corboba disse que seria bem atendido no DIF. Ela disse que assim que o juiz estivesse examinado o caso, a decisão seria tomada. Helena teve permissão para vê-lo antes que ele fosse levado sob custódia. Gina trabalhou nas finanças do pai e descobriu que o negócio valia muito mais do que ela pensava. Carlos então ligou e perguntou se ela estava livre. Ela disse que não, mas talvez amanhã, e ele concordou. A enfermeira empurrou Nicholas para fora de seu quarto, um pouco perto demais de Ernesto. Helena estava lá em um flash para beijar Nicholas. Ele perguntou a ela por que ele não poderia ir para casa com ela. Ela explicou que havia uma investigação sobre fuga e um juiz decidiu que, por enquanto, ele precisava ficar longe dela e de seu pai. Ela disse a ele que não demoraria muito. Ele disse que queria estar com ela. Ela disse que ele estaria com outras crianças e que seria bem tratado. Andréa começou a chorar. Nicholas perguntou se seria longe e ela disse que não muito.
Ele perguntou se poderia vê-la e ela disse, se o juiz permitir. Ele se desculpou com ela, pensando que se não tivesse fugido, isso não estaria acontecendo. Ernesto então disse a ele que não tinha culpa. Ele que sim era o culpado aqui, disse ele. E eu espero que você me perdoe. Helena então disse a Mirella que para garantir que Nicholas recebesse seus remédios. Ela disse que o doutor explicou tudo para ela. Ela então disse a Nicholas que eles sempre estariam juntos quando tudo isso acabasse. Abraços, beijos e etc. Helena, Pedro e Andréa choraram muito. Ernesto ficou sentado, olhando para longe, distante deles e de tudo mais. Andréa e Irene tiveram um confronto em casa por causa da aparição desta última no hospital. Irene, desajeitadamente, deu a desculpa de querer ver como Helena estava depois de sair da prisão. Andréa, lógico, não acreditou nela e finalmente começou a reclamar de Nicholas que ela se casaria com Ernesto. Irene perguntou, por que não? E finalmente soltou. Ela o queria desde antes de ele conhecer Helena. E ela o tirou de mim. Nunca deixei de amá-lo e estaria ao seu lado e não vou parar até tê-lo. Andréa então diz, você não está fazendo terapia? Você disse que estava indo bem. Irene riu dela e disse, nunca fui e nunca irei. Ouça e ouça bem. A única coisa que eu quero é estar com Ernesto. Ela então entrou em seu quarto, deixando Andréa chateada e envergonhada. Helena estava se sentindo derrotada, mas Horácio não a deixava desistir. Disse-lhe para pedir o que quisesse, que ele poderia tentar ajudar. Disse-lhe também que pediria a Rodolfo que fizesse uma petição para obter a custódia de Nicholas. Mônica, nesse momento, entrou para dizer que seu quarto estava pronto. Mirella verificou as crianças sob sua responsabilidade e viu que Nicholas estava dormindo. Ele disse que sentia falta de sua mãe. Mirella fez o possível para tranquilizá-lo e também disse que ele encontraria outras crianças com quem pudesse brincar no dia seguinte. Ele não queria dormir, então ela perguntou o que seus pais faziam quando ele não queria dormir. Ele disse então que liam histórias para ele. Ela começou a contar uma historinha para ele sobre uma gaivota e um golfinho, e ele finalmente adormeceu. Gabriela não conseguia acreditar no que acabara de acontecer com Irene. Andréa, por sua vez, chamou Irene, mas ela não estava em casa. A empregada a viu saindo com uma mala. Andréa disse a Gabriela que Irene era obcecada por Ernesto e que ela mentiu sobre consultar um psiquiatra, que ela tinha a ilusão de que acabaria se casando com ele. Ernesto discutiu com seu advogado, que tentou fazê-lo entender que ele tinha poucas opções. Ernesto dizia que todo mundo tinha um preço e seu advogado dizia que isso era muito difícil. Ernesto o acusou por inepcia e despediu. Augustinho voltou para casa e viu Gina comendo à mesa. Ela manteve sua atitude usual e foi para a cama, deixando a louça para ele lavar. Samuel encontrou-se com Rosa em um café. Ela sabia o que havia acontecido, mas quando ele falou sobre Gabriela, ela percebeu que ele tinha uma queda por ela ainda. Ela finalmente saiu, dizendo a ele que não queria ouvi-lo dizer que eles deveriam ser amigos. Inês comia com Eduardo, que saiu da mesa para pegar o paletó. Quando ele estava na sala ao lado, ela viu uma mensagem de Chaves dizendo que ele ligaria. Ele o fez e eles fingiram ser uma mulher ligando. Depois houve uma mensagem de confirmação de Chaves que Inês também viu. Rosa ligou para Augustinho com suas más notícias sobre o rompimento de Samuel com ela. Ele disse que deveriam conversar sobre isso no dia seguinte. Ao encerrar a ligação, ele parecia bem esperançoso. Ernesto entrou no quarto de Nicholas. Estava escuro. Ele então acendeu a luz. A campainha continuou tocando, mas ele a ignorou. Ele recebeu uma mensagem de Irene dizendo: "Deixe-me entrar, eu fugi de casa." Ele também ignorou isso, finalmente se deitando na cama de seu filho Nicholas. Pedro já estava deitado no sofá da casa de sua mãe, chateado com a impotência que sentia nessa situação. Esther disse que precisava ficar com Helena para que eles pudessem lutar juntos para tê-lo de volta. Esther também disse que ele precisava ter fé. Ele também estava pensando em como Nicholas sofreu com tudo isso e quanto tempo mais ele vai continuar sofrendo.
Nicholas, por sua vez, estava relutante em brincar com outras crianças, mas Milena finalmente o convenceu. Augustin trouxe Maria para trabalhar, o que passou a animar Rosa. Nelson chegou e perguntou onde estava Gina. Augustin disse que foi à farmácia, apesar de estar em licença maternidade. Helena e Pedro estão em um carro falando sobre suas vidas em novelas, é claro, e como será bom se casar, ficar juntos e ter Nicholas. Pedro espera que um dia Nicholas o aceite como pai. Helena está confiante de que tudo ficará bem. Ele sonha com um dia em que Nicholas vai chamá-lo de papai, e ele não sabe o que fará quando isso acontecer. Os meninos das instalações do DIF ficam agrupados ao redor da cama de Nicholas à noite. Todos estão dizendo como chegaram lá. Nicholas conta sua história de maneira bem simples. Eles têm 2 pais porque foram adotados. Ele quer ficar com sua mãe e Pedro, seu segundo pai, que doou então a sua medula para salvar sua vida. As outras crianças acham que isso é uma história fascinante. Horácio recebe a boa notícia do advogado. O juiz deu a ele a custódia temporária de Nicholas. Há muita alegria. Enquanto isso, Ernesto recebe a mesma notícia de seu advogado. Ele fica sem palavras e começa a chorar. Ninguém pode chorar como Jorge Salinas, isso é incrível. O comandante Eduardo tem Inês pairando sobre seu ombro enquanto mostra a ela um documento em seu computador. Confirmou-se que o suspeito cadáver do real Ernesto é parente de Isabel. Agora sabemos que o real Ernesto está morto. Boas notícias. Inês está bem perto do comandante Eduardo e dá a ele um olhar um pouco ansiosa demais. Temos outro momento e o Eduardo decide fazer um movimento para beijá-la, mas ela se retrai e foge para o outro lado da mesa. Ela se desculpa. Ele diz que foi a emoção do momento. Ele pede que ela o acompanhe, enquanto contam as novidades para a pobre Isabel. Inês concorda e, em particular, sua expressão é uma mistura de nervosismo e alegria de colegial pelo quase primeiro beijo. Helena aparece no escritório de Gabriela para contar a ela a boa notícia sobre a custódia temporária de Nicholas com Horácio. Muita alegria segue. Então, um Ernesto subjugado e azedo pede para falar com Helena. As irmãs trocam uma expressão facial por um momento, quando Helena confirma que vai falar com ele. Samuel está na faculdade e eu acho que ele está falando com alguém sobre um concurso ou competição em que está entrando e está preocupado porque o juiz é um dos professores que ele desapontou antes, que ele não tem chance. Ele também teme nunca mais poder pagar a Gabriela. Presumivelmente, o prêmio em dinheiro teria sido suficiente para isso. O Ernesto quer ver Nicholas. Helena diz que não cabe a ela porque ela não tem a custódia. Ele tem que falar com Horácio. Ele resmunga sobre isso e novamente explica que ama Nicholas mais do que tudo. Ele é sua vida. Ela responde: por que eu deveria ajudá-lo depois de toda a dor que você me causou? Ele então responde que não é para ele, mas para Nicholas. Ele novamente implora para ver seu filho e se desculpa. Ele fará tudo o que ela pedir. Ele não quer que Nicholas pense que ele o abandonou. Ela diz que para isso é tarde demais. Ele a teria privado de seu filho por muito tempo se ela tivesse permanecido na prisão. Depois de mais protestos e lágrimas sinceras, como só Jorge Salinas pode fazer, ele sai derrotado. O comandante Eduardo e a Inês vêm visitar Isabel em seu quarto, acompanhada por a irmã Berdanida. Isabel fica muito feliz em ver Inês, mas não reconhece imediatamente seu belo rapaz, se referindo então a Eduardo. Oh, ele deve ser seu marido. Você se casou? Ela chora. Isso provoca sorrisos e covinhas no comandante Eduardo, quando Inês explica que ele é neto do abuelo, que Isabel conheceu. Ela então se lembra muito bem dele. Então, Inês vai ao cerne da questão. Eles têm notícias sobre Ernesto. É doloroso, gente, ver Isabel ficar toda animada ao imaginar que Ernesto finalmente voltou do Canadá. Ela olha em volta procurando por ele, esperando que ele esteja do lado de fora da porta. Mas, ao ver expressões sombrias de Inês e do comandante Eduardo, ela começa a perceber. Eles contam a triste história a ela, a triste notícia, e ela desmaia. Inês a conforta enquanto ela grita: meu filho não, meu filho não.
Helena diz a Pedro como Ernesto queria ver Nicholas. Ele não pode acreditar, mas Helena acredita que o amor de Ernesto tem por Nicholas é assim sincero. Horácio chega com Nicholas, Pedro e Helena o cumprimentam e o seguram nos braços, alegres. Há uma festa de boas-vindas esperando dentro de casa, com direito a Gabriela e Mônica também por lá. Nicholas tem certeza de que Helena ficará com ele lá também. Ele conta a Gabriela sobre seus amigos lá nas instalações do DIF e há também muita felicidade. Nesse momento chegam então Samuel e Andréa. Andréa olha de sorateio para Mônica, mas fica feliz em ver seu neto. Helena agradece por ela ter vindo. Entre as festividades, Samuel e Gabriela têm um momento para conversar. É um pouco estranho, porque ele pergunta onde está Gustavo. Ela diz que ele está ocupado. Alguém está na porta e Horácio avisa que vai descer para vê-los. Irmã Bernardina pergunta a Isabel como ela se sente. Como você acha que me sinto? Por todos esses anos tive a esperança de ver meu filho entrar por essa porta e agora eu sei que ele está morto. Bom, quem estava batendo na porta, lá na porta de Horácio, era o Ernesto. Ele, é claro, vem ver Nicholas. Ele vai fazer o que eles pedirem, retirar acusações e blá 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 e blá blá blá. Tanto faz. Ernesto está subjugado e sombrio. Horácio diz de jeito nenhum. Eles vão e voltam. Horácio lembra de todas as coisas que ele fez para sua filha e agora também para o seu neto. Ele reclama que precisa ver seu filho, o filho dele. Ele também diz que fez coisas pelo amor de seu filho, mas isso não o lava. Ernesto está então choroso e arrependido, mas não é o bom suficiente, porque é tarde demais. Horácio finalmente se afasta, deixando então Ernesto sozinho. Pedro está contando a Nicholas sobre seu trabalho e sobre o trabalho de Nelson lá da garagem. Ele quer que seus amigos vejam lá, então, como Nelson trabalha e como ele também trabalha. E é claro que Pedro concorda imediatamente. Ele explica que vai ter que pedir a Nelson e que ele, Pedro, está trabalhando em outro lugar agora. Nicholas fica empolgado e pergunta a Horácio se ele pode ir, e Horácio diz que é claro que sim. Ernesto retorna para sua casa vazia, escura e silenciosa. Ele olha para seu quarto com fotos de sua ex-família feliz em exibição. Ele parece desolado. Ele tem uma mensagem de Irene típico "estou com saudade, me ligue", que ele ignora e começa a chorar. Helena coloca Nicholas contente e sonolento na cama. Ela volta para junto de Pedro na sala e diz a ele que demorou um pouco para fazer Nicholas dormir porque ele tinha medo de se separar dela novamente. Pobre criança, que trauma. Então, todo mundo fala com otimismo. Horácio relata que Ernesto tentou fazer uma visita antes, mas ele foi mandado embora e blá blá blá. Horácio também comenta que a única coisa boa sobre Ernesto é seu amor por Nicholas. Mas ninguém quer pensar ou falar sobre Ernesto agora. Pedro tem que ir embora e deixar Helena com Horácio e Mônica. O comandante Eduardo, Inês e irmã Bernardina estão tendo uma reunião oficial com Isabel sobre o que ela sabe sobre Ernesto, também conhecido como Miguel Hernandes. Ele era filho de seu servo. Depois que ela morreu, ele não tinha para onde ir. Ernesto pediu para que então pudesse abrigar o Ernesto, também conhecido como Miguel, para que pudesse ficar. Ela conta que estava disposta a dizer a ele para ele ir embora. Então, quando Ernesto foi para o Canadá, ele simplesmente não voltou. Por fim, ela pediu ao Ernesto que fosse procurá-lo lá no Canadá, o que ele fez. Mas quando ele voltou, ele não era mais Miguel. Ele era o Ernesto, que insistia que ela o chamasse de filho, mas ele era o outro. Não quero vê-lo, não quero vê-lo, não quero vê-lo. Pedro e Helena trazem Nicholas de volta até a garagem. Eles conversam com orgulho do avô, Nelson, claro que segura Maria nos braços. Depois de algumas gentilezas, Nicholas pergunta se eles podem trazer seus amigos do DIF para conhecer então a garagem. Por suposto que sim, grita Nelson. Só então, uma nuvem escura se aproxima de forma que parece mais uma Gina furacão. Todos ficam em silêncio por um momento e aliviados quando ela passa direto. Pedro, Nicholas e Helena se despedem. Nelson encontra-se com Gina em seu escritório. Ela reclama porque ele deixou Pedro e Helena lá. Ela reclama sobre como tudo seria diferente se Helena não tivesse aparecido e blá blá blá.
Nelson a lembra que ela trouxe muito do que aconteceu para si mesmo. Ela reclama um pouco mais, finalmente saindo depois de passar por cima do trabalho que ele estava fazendo para ele. Ele a chama com frustração. O comandante Eduardo liga para Horácio para dizer que Isabel teve a lucidez de se manifestar contra Ernesto e agora eles podem seguir em frente e pegar seu traseiro torto por roubo de identidade. Gente, então muita coisa vai continuar acontecendo aqui nesse capítulo. Gina afastou-se de Maria lá da garagem de Augustin porque ela é uma novilha malvada e não quer Rosa por perto de Maria. Augustin a critica por ter tratado Rosa tão mal. Ela afirma que Rosa está apaixonada por Augustin, o que ele acha um absurdo. Ela diz que se Rosa está tão chateada, ele pode ir lá confortá-la. Ele murmura baixinho que Rosa apoia Maria, ao contrário de Gina. Gina está em casa e liga para Carlos. Ela está na frente de seu laptop e furiosa com seu pai Nelson por apoiar então o romance de Pedro e de Helena, e furiosa com Augustin agora por estar caidinho por Rosa. Ela diz que está cansada de tudo isso e quer ir com ele para Los Angeles. Ele diz que ela precisa de dinheiro, talvez 300 mil pesos, cerca de 13,5 mil reais. Ela respira fundo e transfere 600 mil pesos, quase 27 mil dólares para si mesmo, para longe da conta empresarial de Nelson. Todos nós prevíamos isso, que ela poderia roubar o pai. Isso o deixa com uma significância de 30k pesos, ou seja, 1.350 dólares. Num café da manhã da casa de Horácio, Helena está preocupada com o que Ernesto está fazendo. Mônica diz que o escritório disse que ele está trabalhando em casa. Lógico que isso não ameniza, então, a preocupação de Helena. Bom, agora Horácio diz não se preocupe. Ele não sabe que eles estão o acusando por roubos de identidade. Nicholas entra, tendo então acabado de sair da cama e está animado para visitar a garagem de Nelson com seus amigos hoje. Enquanto isso, vemos um desolado Ernesto dormindo na cama de Nicholas, segurando uma foto de Nicholas, lembrando de Nicholas, dizendo que o amava e que o ama. Ele recebe outra mensagem de Irene, novamente alegando amor. Ela não pode viver sem ele, etc. Mas ele simplesmente afasta o telefone desinteressado e chora pela perda do seu filho. O sócio do comandante Eduardo Chaves tem a ordem de receber Ernesto. Vamos lá, diz então o comandante Eduardo, indo em busca então de prender o falso Ernesto. É o grande dia lá no Nelson mais alto, na garagem. A senhora Diff e os amigos de Nicholas chegam lá na garagem. Pedro pergunta se estão prontos. Sim, fala todas as crianças naquele som solene. Claro, em seguida todos os mecânicos saem em fila única para atender os meninos. Eles parecem orgulhosos de seus uniformes segurando suas chaves inglesas. Já na casa de Ernesto, o comandante Eduardo e o comandante Chaves e outros policiais estão todos cercados. A empregada sai. Ele então diz que está procurando por Miguel Hernandes. Ela responde que essa é a casa do Ernesto Rioja. Ele então mostra a ela a ordem de acolhê-lo e explica que Miguel e Ernesto são a mesma pessoa. Enquanto isso, Irene está em seu carro olhando para tudo isso em estado de choque. Uma cena cativante com os caras da garagem mostrando os meninos da Diff e todas as suas ferramentas e dizem a eles como eles fazem as coisas. Os meninos estão gostando, é claro, da garagem, dos uniformes, de tudo que está por lá. A senhora Diff então observa uma aprovação. Augustin está mostrando algumas ferramentas a Nicholas e falando tão rápido que não consigo nem entender nada. Mas aparentemente, uma ferramenta de mecânico também é usado pelos mexicanos para algo futebol, iada e etc. Nicholas não entende nada disso, mas é uma cena muito fofa com Augustin. Então, nesse momento, Nicholas se vira para Pedro e diz: Papai, você pode me ajudar? Ah, gente, o tempo para enquanto Pedro observa isso. Horácio e Helena parecem tão surpresos quanto nós, telespectadores. André parecia uma pessoa natural para lidar com esse jovem casal e Helena tinha que substituir Irene.
Rodolfo foi ao escritório de Horácio para entregar os documentos que anulavam o casamento de Helena e a adoção de Nicholas. Disse-lhe que estava preparando a anulação da parceria de Ernest, que precisava dos acordos originais assinados. Mônica estava com eles e pronto. Assim que ela se levantou, Eduardo chegou com um laptop. Ele mostrou a eles as gravações da câmera de segurança de Helena, que mostravam Irene chegando logo atrás dos carros de polícia. Eduardo pediu desculpas por ter que expedir um mandato de prisão contra Irene por cumplicidade e uma fuga da lei. Horácio havia se resignado dessa responsabilidade. Ernesto Miguel e Irene dirigiam para o norte ao longo de uma rodovia. Ele disse que estariam indo em direção às Zacatecas. Ela parecia então nervosa. Ele falou que lá em Zacatecas eles poderiam recomeçar. Ele especulou que Eduardo tinha alerta policial nos Estados Unidos. Havia 2 carros à frente que pareciam um bloqueio na entrada. Ele capotou o banco de trás e deslizou para baixo dele. A polícia parou Irene e perguntou para onde ela estava indo. Ela disse a eles Nogales. O oficial avisa que a viagem é longa e o trajeto é perigoso à noite. Então, ele a deixou ir. A casa em Vale del Bravo era linda. Nicholas gostou. Pedro perguntou se eles precisavam de algumas coisas antes de partir e Helena disse que não. Nicholas queria que Pedro ficasse, mas disse que precisava voltar. Pedro disse que se ficasse nunca mais se separariam. Você quer que eu fique? Nicholas disse que sim e há um abraço coletivo. O Samuel viu Gustavo na rua com outra garota e deu uma bronca nele por trair a Gabriela. A loira perguntou a Gustavo quem era Gabriela. Ele respondeu, sou amiga, mas Samuel não o livrou. A loira deu uma tapa em Gustavo, dizendo que não queria mais vê-lo, depois foi embora. Isso levou a uma briga entre os 2 caras e a intervenção de 2 policiais. Felizmente, Samuel os convenceu de que não se tratava de uma prisão. Ele encontrou seus óculos, os pegou e saiu. Pedro e Nicholas voltavam do armazém mais próximo enquanto Helena colocava a mesa para 3, família instantânea. Gabriela voltou ao escritório e encontrou Andréa digitando as informações do computador como se sempre soubesse como. Ela disse a Gabriela que gostava de ajudar este jovem e adorável casal e Gabriela perguntou se ela gostaria de trabalhar com ela e Helena. Andréa imediatamente aceitou. O telefone de Gabriela tocou, era o Gustavo. Ela saiu do escritório. Irene voltou a um quartel do motel que não sabia dizer nada com sanduíches. Pois é, Ernesto Miguel não gostou da escolha dela porque ela saiu para buscar comida e só trouxe sanduíches. Já Ernesto está acostumado com a comida mais sofisticada. Já Irene só queria ajudar. Ela disse que era tudo o que ela conseguiu. Não é 5 estrelas, mas pelo menos estamos juntos. Amanhã estaremos nos Estados Unidos e as coisas vão melhorar. Ele não tinha tanta certeza de que o otimismo dela iria surtir efeito. Ele disse a ela para ficar em silêncio, para que ele pudesse pensar. Será que seria como fugir dela? Gabriela foi ao apartamento dos Garritos conversar com Samuel sobre o Gustavo, antecipando o que ela diria. Ele disse que a estava apenas defendendo. Ela disse que não havia nada a defender. Não havia nada entre ela e Gustavo. Ele estava confuso sobre isso, mas ela disse que queria uma reação dele, como ele esperava que ela reagisse quando ele voltasse para com Rosa. Não brinque comigo, disse ela. Ele disse a ela que estava ferido. O que ela poderia esperar? Ela começou a sair, mas ele a interrompeu e 3 frases depois, eles se reconciliaram. Chaves disse a Eduardo que localizaram o carro de Irene em um estacionamento. Ela estava acompanhada por um homem que corresponde à descrição de Miguel Hernandes. O carro estava lá há 10 dias. Era hora de fazer um boletim com descrições e fotos. Eles também precisavam entrar em contato com as locadoras de veículos. Chaves se levantou, mas voltou e perguntou por Irene. Por Inês, aliás. Eduardo disse que ela estava voltando para a vida religiosa. Ele tentou fazer com que ela explicasse seus sentimentos por ele, mas ela preferia a face de Deus. Chaves tentou convencê-lo a não desistir. Ele não tinha nada a perder. Ele disse que iria pensar sobre isso. Pedro e Nicholas desenhavam carros até que Helena lembrou a Nicholas que era hora de dormir. Eles falavam sobre a Itália. Isso é idílio demais para durar, viu?
Ernesto Miguel falava ao telefone sobre a necessidade de roupa, incluindo óculos escuros e computador. Quem quer que fosse, ele o encontraria pela manhã. Irene voltou de qualquer lugar e ele não a ouviu entrar. De manhã irei com você. Vamos comer qualquer coisa? Em algum lugar fora disso, a palavra louca ele estava pensando. Em resposta a uma pergunta, ele disse: essa megera não figura em meus planos. Isso a fez perguntar: o que você disse? Ele guardou o telefone, cobriu a boca dela e disse a ela para calar a boca. Desta vez, ela realmente parecia bem assustada. Inês retornou seus velhos hábitos e a irmã Bernardina ficou surpresa. Antes que Inês pudesse responder às suas perguntas, seu celular tocou. Era Eduardo. Irmã Bernardina a encorajou a responder. Ela não iria, deixando o telefone de lado. Irmã Bernardina disse que percebeu ciúmes quando sua amiga pensou que ela tinha competição. E Inês disse que esse era um sentimento que ela não queria. Só Deus não faz isso. Meu lugar é aqui. Nunca pensei que você fosse covarde, fala então a amiga. Não me questione, Deus vai me ajudar a esquecê-lo. Ela parecia bem triste. Já a irmã Bernardina revirou os olhos. Ernesto Miguel havia então dominado Irene e amarrado suas mãos atrás das costas. Ela olhou para ele pateticamente e perguntou: por que você fez isso? Eu te amei antes de você conhecer a minha irmã. Eu só quero estar com você. Não me importa o que você fez ou quem você é, Ernesto. Então, somos iguais. Mais cedo ou mais tarde você me trairia, fala ele. Ela negou, começando a chorar e lamentar, provavelmente pensando que ele deveria ter muito mais cedo. Ele a amordaçou e fechou as portas do armário. Ele então saiu de lá, deixando ela sozinha e trancada dentro do guarda-roupa. Nelson olhou para o bolo de aniversário e chamou Agostinho para ir até a sua sala. Eduardo chegou à delegacia e Chaves fez a reportagem sobre o carro que os fugitivos alugaram. Eduardo mandou que ele mandasse um boletim. Irene conseguiu chutar a porta do armário para abri-la. A empregada chegou no momento em que ela estava lutando para sair e disse: seu assistente para chamar a polícia. Ela desamarrou a mordaça e disse que Irene para não se preocupar. Irene não obteve nenhuma resposta. Ela estava apenas muito ocupada chorando. Augustinho foi para casa dizendo a Gina que seu pai o convidou para comer em seu aniversário. Gina puxou o número de dor de cabeça. Ele perguntou se ela vinha e ela disse que tomaria alguns comprimidos e viria quando se sentisse melhor. Ela se inclinou e disse bye bye para você e para Maria, que Augustinho levou com ele para a casa de seu avô. Gina então correu para seu quarto para arrumar sua mala. Eduardo tentou ligar novamente para Inês, mas sem sucesso. Chaves entrou para lhe dizer que o fugitivo foi localizado por 2 vendedores ambulantes. O telefone da mesa tocou e era a polícia de Hidalgo, que estava com Irene. Eduardo tinha certeza de que eles poderiam descobrir tudo o que ela sabia. Na delegacia de Hidalgo, Irene perguntou por que a seguravam, alegando ser uma vítima inocente. O policial disse a ela que a Polícia Federal tinha um mandato de prisão contra ela e a advertiu que qualquer coisa que dissesse seria usado contra ela. Eles a colocaram então na prisão. Ernesto Miguel dirigiu o carro alugado, vestindo o mesmo terno cinza de antes. Ele então avistou outro bloqueio à frente e entrou em estrada menor. Nelson deixou Augustinho entrar e todos gritaram surpresa. Ele tentou calá-los porque Maria estava dormindo, mas eles fizeram isso mais 2 vezes. Eles olhou para seu presente de aniversário, uma camisa preta que dizia o melhor pai do mundo, e com razão, viu? Ernesto Miguel dirigiu o que parecia ser um círculo. Ele olhou para seu dispositivo GPS para obter orientação. Eduardo e um procurador chamado Salgado chegaram a Hidalgo e começaram a interrogar Irene, que continuou a dizer que não tinha feito nada. Ele perguntou se ela estava fora de casa quando o mandato de prisão foi apresentado. Ela disse que estava. Ele perguntou para onde eles estavam indo e ela disse a eles Nogales. Ela contou a ele o que aconteceu quando ela voltou de comprar algo para comer. O plano era chegar a Nogales pela manhã e cruzar a fronteira. Ela não sabia o nome de seu contato. Ela disse que queria que ele pagasse por tudo que fez a ela. Eduardo não tinha mais perguntas de momento. Ele saiu da sala e disse a Chaves para alertar as autoridades em Nogales.
Helena foi ver seu ex-marido na prisão. Deve ter se passado mais do que alguns dias, ele ainda não tinha queimaduras de sol. E eles falam no telefone em cada lado de uma janela. Ele disse que queria pedir perdão cara a cara para que ela não tivesse dúvidas de que ele se arrependeu. Ela disse que aceitou suas desculpas. Ele implorou que ela trouxesse Nico para que ele pudesse vê-lo e ela disse: "Claro que não. Eu não vou trazê-lo para este lugar. Não quero que ele saiba que você está na prisão." Ela passou a explicar que não queria tirar a imagem positiva que Nico tinha dele. Quando ele perguntou o que ela iria dizer a ele, ela disse que diria que ele foi para Canadá, já que eles não iriam ficar juntos. "Nicholas te ama e eu quero que ele tenha isso em seu coração. Você foi um bom pai para ele. Ele disse que seu amor por Nico era a melhor coisa de sua vida. Prometa que ele não vai me odiar." Ela disse que ele é incapaz de odiar alguém. Ele agradeceu a ela pelos anos em que foram felizes. Ela disse que eles estavam felizes até que ele fizesse o que fez. Ele disse que não queria compartilhá-la. Ela perguntou por que ele roubou a identidade de outro homem. Ele diz a ela que era ressentimento, que para Isabel ele não era ninguém. Que ela sempre o comparou ao filho. Quando ele procurou por ele e o encontrou morto, ele decidiu se passar por ele. Ele perguntou a ela se ela teria se apaixonado por um ninguém. Então se surpreendeu com a tolice da pergunta. Ela disse sim, sua origem não era importante para mim. Eu estava apaixonada por você, por todas as coisas boas. Eu teria te amado para sempre, exceto que você me machucasse muito. Então ele implora perdão, esperando que algum dia ela o fizesse. Ela diz que se ele não tivesse mais nada a dizer, ela precisaria ir. Então ela se levantou e estava prestes a desligar o telefone quando ele, em lágrimas, pediu que ela dissesse a Nico que ele fazia tudo por amor. Ela estava chorando demais e chocada. Então ela desligou o telefone. Ele não viu-a sair, pois estava olhando para a mesa à sua frente. Finalmente ele ergueu os olhos e perguntou a Deus por que a viu abandonado. Ele continuou a chorar. Gina ainda estava com dor de cabeça. Ela tentou ligar para Carlos, provavelmente não pela primeira vez, mas só recebeu seu correio de voz. Esté e Pedro trouxeram Nico para casa. Ele gostou e mal podia esperar para ver seu quarto. Esté começou a cozinhar enquanto Pedro mostrava seu quarto a Nico. Ele ficou emocionado e agradeceu. Eles se abraçam e Esté o chamou para o jantar. No mais alto, Bendito disse a Augusto como ele era bom pai, como Rosa era com Maria, e será que vai acontecer alguma coisa nessa frente? Augusto realmente não respondeu. Ele se pergunta onde Nelson estaria porque queria pedir perdão e permissão para sair um pouco mais cedo. Ele precisa criar a coreografia para o casamento de um parente. Augusto não sabia onde o chefe estava. Bendito acabou ligando para o primo para avisar que chegaria um pouco mais tarde. Eles tiveram uma divergência cômica sobre a música. O jantar de Pedro começou pouco antes de Helena chegar. Nico disse a ela o quanto gostava de seu novo quarto. Ela estava feliz em ver Esther, que estava feliz por eles finalmente estarem juntos. Nico a chamou de avó pela primeira vez em nossa audiência. Seu apetite era excelente. Ele perguntou educadamente por segundos, então Esther serviu mais comida. Helena garantiu a Pedro que estava bem, que tinha comido bem. Nelson e Andréa se conheceram no parque ou perto dele. Ela disse a ele que estava trabalhando nos negócios de Helena. Ele estava feliz por ela. As coisas estavam um pouco difíceis para ele. Ela sugeriu que fossem tomar um café porque ela tinha tempo. Ele insistiu em pagar. Gina olhou em sua bolsa e não encontrou nenhum comprimido. Deveria ter então acontecido horas depois. Ela começou a se perguntar o que aconteceu. Ela tentou ligar para ele novamente, mas sem resposta. Ela não deixou recado desta vez. Ela ligou para seu banco e foi lhe pedir o número e ela lhe deu. Não ouvimos o fim da conversa do bancário, mas a reação de Gina foi o suficiente. Seu saldo estava zerado. Carlos a roubou. Então ela fica histérica. Por sua vez, Andréa perguntou a Nelson onde Gina estava e ela disse que não sabia. Ela disse que ele deveria ouvir dela quando visse o erro dos seus caminhos. Ele disse que nunca encontrou uma mulher tão sem alma quanto Gina no seu desrespeito à maternidade. Ele falou sobre sua alegria em ser avô e finalmente disse a ela que gostava de conversar com ela e perguntou se ela estava saindo com alguém. Ela disse que não. Então o telefone tocou. Gina. Ele parou por um momento e não respondeu. Gina estava começando a entrar em pânico. Ele a colocou de bruços sobre a mesa. Ele perguntou a Andréa se poderia vê-la novamente e ela concordou.
Gina, histérica ao telefone, fica perguntando: o que eu vou fazer? Quem se importa? Quem o viu? O que eu vou fazer? Augusto voltou do pediatra e quem levava Maria por causa da febre. Bom, sem grandes problemas e estava tudo bem agora. Ele então pediu Rosa em casamento com um anel lindo. Ela pareceu surpresa, mas aceitou. Ele concordou e colocou o anel no dedo dela e eles então se abraçaram. Eles verificaram Maria e Rosa e disseram que preparariam um banho para ela. Helena preparou o café da manhã para seus 2 filhos quando Pedro recebeu um telefonema de Janis Motors, da Itália. Ele entendeu então o italiano suficiente para saber que foi um dos 3 finalistas da competição. O funcionário então disse-lhe que tinha reservado 2 passagens aéreas e um hotel para eles. Então, eles enviarão a ele mais informações por e-mail. Após a ligação, ele disse a Helena e Nico que estava chateado por não haver passagem para ele, porém Pedro disse que iria com eles. Augusto, Rosa e Maria foram ao escritório de Nelson para lhe dar a feliz notícia. Rosa ergueu a mão com o anel. Nelson deu então sua bênção. Augusto disse a ele que o considerava família. Ele disse que formavam um lindo casal. Ele perguntou sobre seus planos para além do casamento, mas eles não tinham conversado sobre isso ainda. Ele disse a eles que a casa era grande demais para ele sozinho e os convidou para mudarem para lá. Isso ajudaria com as contas e ele poderia estar com sua pequena neta o tempo todo. Augusto e Rosa se entrolaram e Augusto disse que iriam pensar no assunto. Nelson disse a Maria: Maria, diga a seu pai que você quer morar com seu vovô. Andréa e Horácio esperam do lado de fora da delegacia por Irene, que saiu vestida com roupa própria, seguida por Rodolfo. Ela parecia cansada, desgastada e envergonhada. Ela agradeceu a seus pais por tirá-la de lá. Andréa disse: somos seus pais. Nós te amamos, não importa o que aconteça. Então Irene pediu desculpas a eles. Disse que ela já havia causado muita dor. Horácio encolheu então os ombros e disse: acabou. Ela agradeceu ao advogado que disse: você não precisa, é meu trabalho. Então, ele se despediu e saiu com outro compromisso. Irene pediu desculpas a Horácio, que parou por um momento antes de abraçá-la. Eles saíram para voltar para a casa de Andréa. Enquanto isso, Esther estava ajudando Samuel a se preparar para o evento de premiação da competição em que havia se inscrevido. Ele estava nervoso. Pedro, Helena e Nico chegaram e Nico anunciou que iam para a Itália. O Pedro disse-lhe que não. Ainda não tinham vencido o concurso, mas iriam descobrir lá. Esther parecia que estava começando a chorar, dizendo que estava orgulhosa de seus filhos e como domingo ficaria orgulhoso deles. Então, eles deixaram a casa para o evento. No carro, no caminho de volta para a casa de Andréa, Irene disse aos pais que não voltaria para a companhia de Helena. Ela havia pensado muito enquanto estava presa e decidiu ir a Chiapas para ajudar em um programa de voluntário para pessoas muito pobres. Ela estaria trabalhando para livrar-se de sua culpa, ajudando pessoas que precisavam de ajuda. Ela estava tentando mudar. Ela conta que não podia acreditar que tinha ficado tão mal. Horácio diz que ela havia tomado uma boa decisão. Irmã Bernardina ligou para Eduardo para avisar que Inês havia voltado para o convento, apesar de não ter vocação. Ela a conhecia melhor do que ninguém e não podia deixá-la cometer esse erro. Ela ficaria feliz com você, disse ela, e encerrou a ligação e Eduardo ficou pensativo. Enquanto isso, no evento de Samuel, todos chegaram e se sentaram. Gabriela primeiro sentou-se ao lado de Samuel. Ela também reservou um lugar para Esther, que se sentou ao outro lado dele. Helena, Pedro e Nico estavam sentados na outra seção, com Nico sentado no colo de Pedro. Os jurados cumprimentaram os participantes e começaram a anunciar os vencedores. Samuel parecia nervoso até que seu nome foi anunciado como vencedor do primeiro lugar. Gabriel o abraçou. Ele foi até a escrivania receber o certificado e o cheque de 50 mil pesos. O professor, cuja nota negativa tirou Samuel do programa, ficou particularmente satisfeito em entregá-los e ele estava lá por entender o convite para ingressar em sua empresa. Você tem um grande futuro como advogado criminal, disse ele. Dentro de uma bela igreja, Inês se ajoelhou diante de um bispo que perguntou se ela desejava participar do ministério de Jesus Cristo e entregar a sua vontade a Deus. Ela disse sim, irmã. Bernadita balançou a cabeça mais sutilmente. Você fará o voto de obediência à vontade de Deus?
Ela disse sim. Você fará o voto de pobreza? Perguntou o bispo. Ela parecia quase assustada ou incrédula ao dizer sim. Você deseja fazer o voto de castidade? Ele perguntou. Antes que ela pudesse responder, Eduardo entrou com Chaves atrás dela e com Marico também, em direção ao altar. Não, eu me oponho. Irmã Benedita sorriu e disfarçou discretamente. Inês olhou para ele, todos os noviços se levantaram e o bispo disse: Como você pode se opor a este, meu filho? Não é o seu lugar. Eduardo então diz: Eu amo essa mulher, tenho certeza que ela me ama. Ele diz a ela: Você não pode se dedicar à vida religiosa. O bispo pergunta-lhe então: É verdade? Ela olha para Eduardo e diz: Você nunca me disse que me amava. Ele diz: Eu não apenas te amo, eu te adoro. Ele responde: E eu quero que você seja minha esposa. Inês não respondeu imediatamente, mas sorriu para Eduardo. O bispo diz a ela que ela queria se dedicar à obra de Deus. Ela deveria pensar seriamente. Ela deveria ouvir sua consciência, mas também seu coração. O que você diz? Então ela olha para Eduardo e diz: Eu também te amo. Eduardo olha para o bispo e diz: Melhor uma boa esposa do que uma má freira. Então ele caminhou até ela e disse: Enquanto estivermos aqui, quero lhe pedir em casamento. Não é perfeito, por favor, alguém me diga o que era. Então ele beija Inês, ainda com o hábito de noviça. Aposto que é a primeira novela que tem uma noviça casando, né? Então, acontece que Augusto ordenou que alguns carregadores carregassem as caixas para o andar de cima na casa de Nelson. Nelson agradeceu-lhe a decisão de mudar. Eles seriam uma família. Ele direcionou Rosa para cozinhar, para preparar a comida enquanto Augusto dava uma gorjeta aos carregadores. Ele se sentou no sofá e disse: Ah, Maria, seu avô tem um grande pequeno defeito, mas um coração muito grande. Na cozinha do próprio hotel em que Carlos o encalhou, Gina estava lavando pratos na cozinha. Seu chefe disse que ela precisava trabalhar mais rápido. Ela parecia estar em transe. Isso certamente deve ter sido seu pior pesadelo, que se tornou realidade. Um funcionário do banco, então, entregou um grande cheque para Isabel, provavelmente com ativos que antes pertenciam a Ernesto. Horácio estava presente. Ele perguntou o que ela planejava fazer com o dinheiro. Ela disse que estabeleceria uma base de busca de pessoas desaparecidas. Era assim que ela pretendia homenagear seu filho. Tanto Horácio como Mônica a parabenizam. Dr. Vega deu a melhor notícia para Nico. Ele está livre da doença, ele está curado. Ele havia vencido a luta contra a leucemia. Helena chora com lágrimas de felicidades. Rodolfo assistiu à coordenação de Ernesto em seu verdadeiro nome, Miguel Hernandes. Há 40 anos de prisão por roubo de identidade, tentativas de homicídio e fraude corporativa. Ele não disse nada no tribunal e nada novamente enquanto era levado para a cadeia. Ouvimos então a triste música de violência pela última vez. No salão de banquetes em Bolonha, os funcionários de concorrente do Ginete entraram em outro personagem importante, amigo da apresentação. Tanto Gabriela como Samuel acompanharam Pedro, Helena e Nico. O mestre de cerimônia chamou Pedro, provavelmente para perguntar sobre sua família. Pedro voltou a olhar para Helena. Eles trocaram sorrisos. Ele e Samuel trocaram então um abraço fraternal ao mencionar domingo e como ele ficaria orgulhoso. Enquanto Samuel voltava para o seu lugar, Helena disse a Pedro que tinha algo para lhe contar, um segredo. Ele concordou em não repetir. Ela sussurra em seu ouvido. Não, disse ele, surpreso. Depois de algumas trocas de sim e não, ele a pegou e girou. Nico subiu em sua cadeira animado. Claro, Pedro olhou para Nico e disse: Você vai ter um irmãozinho. Abraços em família. E Pedro dizendo: Você fez o homem mais feliz do mundo. Eu posso, não acredito, obrigada. E há beijos e abraços de família. Que final lindo.